gravando. A minha expectativa com a aula de hoje, na verdade, é finalizarmos a teoria de flambagem. Não falta muito para o que a gente vai estudar aqui em Rima 2. E a parte boa é que, como é também conteúdo e é exercício, vai dar para a gente praticar aí muito, tirar algumas dúvidas. No final, eu vou passar uma listinha de exercícios para vocês fazerem, me enviarem pelo APA, igual a outra atividade mesmo. E eu acho que vai estar tudo tranquilo. O slide é o mesmo que eu tinha enviado para vocês, então alguns eu acredito que até já tem ele aí. Mas, de toda forma, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Só tem 6 alunos aqui, tem alguns, pelo menos uns 4 para entrar, mas, assim, a gente não vai poder esperar mais, né? Já foram uns 5 minutinhos. E eu gostaria de saber de vocês aí, como é que vocês estão, como é que foi essa semana. Parece que faz um tempinho que a gente não pega aula, né? Parece que tem tanto tempo, na verdade, só ficamos uma semana, um dia sem aula, né, da semana passada. Mas agora já é as férias? Hã? Agora já é as férias? Férias? A gente nem vai precisar de férias, né? A vantagem da quarentena é essa, nem precisa de férias mais. Tá todo mundo em casa, não tem mais cansaço de ônibus, não tem nada disso, né? Né, Camila? EAD é mais cansativo do que ir para aula. Como é que é? Aula online é mais cansativo que ir para aula. Envolve uma disciplina maior, né? Quando a gente vai para a instituição, meio que a gente é forçado, né? Você já está ali mesmo e você fala, fazer o quê, né? Mas estudar em casa, do lado da cama, do lado da geladeira, perto da TV, é difícil. Não é fácil, não. Ô, Roberto. Oi. A N2 vai ser referente a quais capítulos? Mas de cabeça, a gente viu o 6 e o 7 na N1. Oi. Aí a gente viu o 12. Depois a gente viu... Agora a gente está na flambagem, que é o 13. O 6 e o 7 acabam que ficam para N1 um número menor de capítulos, porque está relacionado também com a revisão que a gente faz de análise 1, né? Diagramas e tudo mais. Então, a gente investe um tempinho ali. Mas a N2 é capítulo 12, capítulo 13, um pouquinho do 14, mas é só uma ideia de cálculo de energia que vocês já viram em Rema. A gente usa isso. Nem precisa estudar o capítulo 14, só é aquelas 3 equações de cálculo de energia, energia de deformação, né? Normal, cortante, de momento fletor. Nem posso falar que é o capítulo 14, mas esse conteúdo está dentro do capítulo 14, tá? A gente passa um pouco ali no capítulo 9 e 10, mas também é um pouco superficial, porque o capítulo 9, ele fala sobre o círculo de Mohr, que é a transformação de tensão. E o capítulo 10, ele usa o círculo de Mohr para transformação de deformação. A gente vai passar por um ou dois tópicos nesses capítulos, porque ele fecha aquele ciclo de relacionar a tensão com a deformação. Parece que é muita coisa, mas cada um desses capítulos que eu falei é quase que meia aula, uma aula, sabe? Então, assim, um dia a gente vai estudar um pouco, vai revisar um pouco de energia, e talvez até no mesmo dia a gente vai resgatar um pouquinho ali do círculo de Mohr, como que a gente pode utilizá-lo. Então, de conteúdo mesmo, assim, que vocês vão ter que dedicar para estudar para N2, que é os pontos centrais da avaliação e do conteúdo em si, são realmente o capítulo 12 e o capítulo 13, tá? No finalzinho do semestre, a gente vai ver torção. A gente estuda um pouquinho de torção para quando chegarem lá em concreto, em estruturas metálicas de madeira, vocês entenderem como que é esse efeito. Mas torção é muito tranquilo, principalmente o que cai, porque a gente usa mais para a seção retangular e para a seção circular. Então, fica só uma formulazinha simples. É realmente tranquilo. O foco aí, a preocupação que vocês têm que ter, capítulo 12 e 13, tá? Especialmente o 12, porque vocês vão ver que com a finalização do capítulo 13 hoje, vocês vão ver que, na verdade, o que a gente estuda do capítulo 13 é muito simples, próximo, se comparado com o que a gente estuda no capítulo 12, né? O capítulo 12 ele é muito extenso, envolve muitos conceitos. Eu lembro que existia aí uma dificuldade com
as condições de contorno do capítulo 12, né? Hoje a gente vai reforçar isso aqui no capítulo 13 sobre o ponto de vista da flambagem. Então, é legal focar bem no capítulo 12, depois capítulo 13. Aí, nessa ordem de prioridade, talvez você poderia colocar a torção, que é o capítulo 7, é? Capítulo 5, torção. Então, 12, 13, os capítulos centrais da avaliação. E aí tem o capítulo 5, capítulo 14, ele resgata ali alguns comentários dos capítulos relacionados ao círculo de Mohr para deformação e tensão. Mas é tranquilo, isso aí realmente é nada preocupante, não, de verdade, tá? Gente, em relação aos exercícios do capítulo 12, vocês estão com eles em dias? Como é que tá? Como é que tá aí, gente? Eu gostaria de aproveitar e já avisá-los, vocês já irem fazendo isso, tá? E já vai até enviando lá no Ava, depois eu verifico o link, se tá tudo certo, tá? Esse fim de semana eu vou dar uma organizada lá em relação aos conteúdos e às atividades. Às vezes eu acabo mandando para vocês algumas coisas e não coloco lá. Então, no fim de semana eu quero colocar algumas coisas lá. Toda vez que eu lembro da Camila, que eu vejo que eu dou aula para a Camila, eu lembro dela ter pedido as fotos de uma aula de umas 3 semanas e até hoje eu não mandei, né, Camila? Eu só lembro quando eu te vejo, né? Eu vou te enviar e aí eu quero colocar tudo isso no mapa. Não, porque eu não enxerguei aquele dia e não copiei nada que lá. Se cair na prova, eu tô lascado. Tá, e vai cair. Deus me livre. Já tô avisando, né? Mas realmente, Camila, às vezes eu correria, acaba esquecendo. Mas aí eu quero dar uma organizada. Essas coisas eu quero que estejam todas no Ava, né? A gente estava usando o Google Sala de Aula, mas eu quero colocar no Ava, tá? Beleza, gente? Então vamos lá, gente. Eu gosto muito de flambagem, eu acho que flambagem ela faz muito sentido, sabe? Assim, como que eu posso falar? Ela é perceptível, você pega uma régua e você enxerga a flambagem com muita facilidade. A gente tinha desenvolvido 2 exemplos na flambagem, né? O exemplo daquela seção circular vazada e aquele exemplo da seção em W de 200 por 46, onde a gente pega a tabela e tudo mais. Eu vou compartilhar a tela aí com vocês, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Uma janela. Compartilhar. Apareceu aí para vocês? Sim. Beleza. Então, só para resgatar o que a gente já tinha visto, alguém não viu, alguém não assistiu a aula passada, gente? Essa aula aqui? Eu acho que o Pedro, né, Pedro? Eu acho que você não assistiu essa aula aqui, né, Pedro? Ixi, acho que não. Eu acho que você ainda estava pescando, né? Questão de prioridades, né? É só uma questão de prioridade. Mas faz muito tempo que essa aula. Essa aula foi no dia 23, não foi, não? Foi dia 23. Tava todo mundo aqui em casa. Eu acho que o Lucas também não estava, não. O Lucas lá de Paraúna. O Lucas de Paraúna? Acho que foi uma aula que ele não conseguiu assistir mesmo. Realmente. Ele não entrou aqui ainda também, né? Eu acho que os demais estavam. Pedro, dia 23... Mas você assistiu você assistiu dia 23, você já tinha voltado. Sim, assisti, né? Pois é, o cara tá tão perdido que ele nem sabe mais se ele assistiu a aula ou não. Imagina se ele vai lembrar do conteúdo, né? Pedrão, é porque apareceu o exercício direto, mas está relacionado com flambagem, né? Eu acho que vocês assistiram isso. Beleza, gente, então vamos lá. Hoje a gente vai começar com um conteúdo relacionado à coluna com vários tipos de apoios. É uma continuação do assunto flambagem, só que agora ele vai focar aí nas condições de contorno desse efeito. Então eu tenho ali uma estrutura, um pilar, e ele tem vínculos nas suas extremidades. Então, eu tenho vínculo na extremidade inferior e vínculo na extremidade superior. E aí existem algumas combinações possíveis. Por exemplo, ele pode estar engastado embaixo, né, na extremidade inferior livre em cima.
ele pode estar engastado com um apoio em cima, ele pode estar engastado com um engaste em cima, porque não existe limitação de vínculos, né? Ele não falou que era necessariamente uma estrutura isostática. Então, ele pode ter engaste embaixo com engaste, engaste embaixo com apoio, engaste e livre. Depois ele pode ter a combinação apoio e apoio, ele não pode ser apoio e livre, né? Ele não pode ser só um apoio, porque aí eu teria uma estrutura hipostática, seria instável, não faria nenhum sentido eu colocar um apoio em um pilar e não colocar nada na outra extremidade. Esse pilar simplesmente iria girar em relação à sua base e já era, né? Não faz sentido, né, gente? Então, eu tenho aí engaste com extremidade livre, engaste com apoio, engaste com engaste, essas três possibilidades. E eu tenho uma outra possibilidade que é apoio-apoio. Certo? Dúvida sobre isso? Quando eu tenho cada uma dessas situações, ele define aí um K. É muito importante vocês entenderem o que significa esse K e esse coeficiente, tá? Então, quando eu tenho uma situação ideal, a situação ideal é o K igual a 1, em que eu tenho apoio embaixo e apoio em cima. Vamos entender o que significa. Todo mundo está conseguindo visualizar aí o pilar? Está tranquilo? A imagem está boa? Sim. Eu tenho aí, Sim. eu tenho o que a gente chama de LE, que é o comprimento efetivo. Coloca uma legendinha aí no caderno de vocês, gente, sobre o que é o LE. LE é comprimento efetivo, tá? E aí ele falou que o L é igual ao LE. Como assim? O comprimento efetivo pode ser traduzido como um comprimento em que... o comprimento da parábola, vamos dizer assim. O comprimento da parábola, da curva causada pela flambagem. Olha só, o pilar, ele tem um comprimento L. E todo o pilar sofreu flambagem. Então, significa que a curva analisada o comprimento dessa curva é o próprio comprimento do pilar. Como assim? Ele deformou, então o comprimento ali do arco é maior. Eu estou falando da distância entre os apoios, né? Então, todo o pilar sofreu flambagem, todo o pilar deformou, então o meu comprimento efetivo é igual ao próprio comprimento do pilar, comprimento inicial do pilar. Como que eu vou analisar se essa curva ela está completa ou não? Eu tenho que traçar um eixo ali e ele tem que sair desse eixo vertical e voltar para esse eixo. Como assim? Esse exemplo aqui, por exemplo. Quando eu tenho uma estrutura engastada em uma extremidade e livre na outra, o meu pilar ele vai sofrer uma deformação também. Ele sofre uma deformação em todo o seu comprimento. Então, o que acontece? Ele não completou a curva ainda. Para completar a curva nesse eixo vertical de análise, eu teria que ter um outro objeto de mesmo comprimento. É como se fosse um outro pilar de cabeça para baixo, para que ele tenha aí o mesmo ponto de encontro na vertical. Todo mundo entendeu o que significa, o que eu quero dizer com isso? Para completar a curva, para sair de um ponto, de uma referência, de um eixo vertical e voltar para essa mesma referência, ou seja, se eu fixo um X aqui, ó, ele está aqui, mas ele deformou para a direita, aqui no caso. Para ele chegar nesse mesmo ponto aqui, ó, eu precisaria que o comprimento do meu pilar fosse o dobro do que ele realmente é. Ou seja, o comprimento efetivo, que é o comprimento da curva, é 2 vezes o comprimento original do pilar. Certo? Vão acompanhando a ideia comigo. Então, eu tenho a situação em que é igual, eu tenho a situação em que o comprimento efetivo é 2 vezes o comprimento do pilar, eu tenho outras situações como o engaste-engaste. O engaste-engaste, o que acontece nessa situação aqui? O engaste, o vínculo, né, não permite a rotação. Então, ele fica com um trechinho ali, sem o pilar sofrer nenhum efeito. Ele não gira, ele não deforma, ele fica estável e estático, né? Então, como que a gente pode traduzir isso? O que a gente pode traduzir é que uma parte dele vai ficar parada e outra parte vai ser permitida a curva. E aí, do mesmo jeito do outro lado. De forma que o comprimento da curva em si é só 50% do comprimento do pilar. Só 50% do pilar vai sofrer uma flambagem significativa. Uma flambagem que deve ser considerada. Ah, mas ele não deforma para cima? Deforma, mas é tão pouco que pode ser quase que desconsiderado.
certo? Aí agora eu gostaria que todo mundo fizesse o seguinte, pega aí uma folha, pode ser um chamex, um objeto que você consiga deformar com facilidade, né? E aí, vamos imitar esses efeitos que aparecem aí no PowerPoint, ó. Pode ser um fone de ouvido, pode ser qualquer coisa. Olha tanto que é simples. Se eu tenho aqui, se eu só pego em uma extremidade e eu aplico uma flambagem, só encostando, sem abraçar o objeto, eu deformo ele por completo, né? Olha aqui, ó, todo ele sofreu uma deformação. Se eu abraço ele em uma parte e deixo livre na outra, uma parte deforma e a outra fica ali parada. Ou seja, para completar essa parábola aqui, ó, eu teria que ter um outro papel para o lado de cá. E essa situação que está mostrando do engaste, é assim, ó. Eu abraço ele dos dois lados. Aí eu venho e aplico um efeito, né? Um efeito de flambagem, que é uma força. Só uma parte dele que vai sofrer aí flambagem. A outra parte, que a gente chama de 50%, né? Ou seja, 25% de um lado e 25% do outro, pode ser considerado que vai ficar parado. Então, a flambagem acontece só ali naquele ponto central do elemento. Tem uma outra situação, que é a última, que é quando eu tenho engaste e apoio. Quando é engaste e apoio, a curva em si, o comprimento efetivo, fica sendo 70% do comprimento original do meu pilar. Por quê? Se você imitar de novo a situação em que você só tem um vínculo em uma extremidade e na outra você abraçou, e você medir isso, você vai ver que é sempre aproximadamente igual a 70%, né? 70% dele vai sofrer aí a flambagem e os outros 30% não. Certo? É legal que dá para ver, que dá para enxergar isso, dá para visualizar. E essa relação entre o comprimento efetivo e o comprimento original é esse K. É esse K que muda conforme os vínculos, como se fosse, então, uma análise das condições de contorno. Certo? Comprimento efetivo, e o K é o fator de comprimento efetivo. Alguma dúvida? Eu posso colocar qualquer tipo de vínculo, com qualquer tipo de vínculo agora, que vocês vão saber o K? Por exemplo, quando é apoio-apoio, qual que é o K? 1. Engaste-apoio? Meio. 0,7. Engaste-apoio 0,7, porque uma parte não vai sofrer deformação, vai ficar parada, e a outra parte vai. Se as duas partes estiverem restritas, eu tenho que lembrar disso. Se as duas partes estão restritas, então vai acontecer lá no meio dele. Então, quando é engaste, qual que é o valor do K? 1. Engaste, o valor do K é 0,5. E quando é engaste e balanço? Engaste e livre? 0,8? 2. Quando é engaste e a outra extremidade é livre, eu tenho 2. Queria que vocês anotassem isso. Eu sei que vocês vão ter esse material, mas anotem num cantinho, vai ajudar vocês. E aí, conforme vocês forem anotando, vai até facilitar a memorização, né? Anota só esses 4K aí, essas 4 condições. Nem precisa desenhar a figura, não. É só colocar aí, ó, o textinho, extremidades presas por pinos, K igual a 1. Né? Ou seja, você pode até resumir isso. Coloca assim, ó, apoio, K igual a 1. Engaste e livre, K igual a 2. Engaste, K igual a 0,5. Engaste, apoio, K igual a 0,7. Faz isso aí, vai ajudar a gente na resolução de exemplos e também na resolução dos exercícios que eu vou passar para vocês fazerem, tá? Alguma dúvida, gente? Alguém não entendeu o porquê desses valores do K? Alguém não entendeu o que significa essa ideia? Pois, se tiver como você repetir, por favor, apoio é igual a 1K, não é? K igual a 1. Vai me falando o que você anotou e aí eu te falo o valor do K. Apoio é igual a 1K, engaste é 2K, não é? Aí, engaste livre, aí é 2. Não é, coloca 2K não, coloca assim, K igual a 2, tá? Tá. Engaste 0,5K e engaste apoio 0,7, né? Isso, exatamente isso. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não? Então, o que acontece? Pode falar, Mikael. Eu só anotei apoio e engaste e livre. Os outros eu não dei conta de acompanhar. Tá tranquilo. Anota aí engaste.
O K é igual a quanto? Engaste, K igual a 0,5. 0,5. Os outros é qual? Me fala o que você tem mesmo? Repete aí. Apoio e apoio, engaste e livre, engaste e engaste. Engaste e apoio, que te falta aí. Engaste e apoio é 0,7. Ah, tá. Certinho. Fechou? Roberto, Fechou. Oi, no caso, Nathaniel. no caso de treliça, como é que fica essa situação? Treliça, aí a análise é um pouco diferente, porque não é tão diferente assim. Como que acontece na prática na treliça? A seção da treliça ela é muito fina, né? Então a análise muda um pouquinho, mas você também faz análise de flambagem. Mas muda um pouco, por quê? Porque a largura dela é muito pequena, próxima à espessura, sabe? Então é o que a gente chama de paredes finas. Então é até legal, se você quiser dar uma pesquisada, anota aí, flambagem em seções transversais de paredes finas. Legal a pergunta. Paredes vigas? Paredes finas. Paredes finas. Flambagem de paredes finas, né? Isso. É o que ele chama de quando a seção transversal tem uma espessura pequena, tá? Não, beleza. Beleza. Olha só, gente, eu vou voltar um pouco aqui nas formas, porque quando a gente estava resolvendo, a gente tinha encontrado essas equações gerais aqui, ó. O P crítico, lembra que a gente tinha encontrado o P crítico? E aí tinha o π ao quadrado vezes E, certo? Vezes, ó, eu tinha essa aqui e eu tinha a da tensão. Então, eu tinha P crítico igual a π ao quadrado, EI, dividido por L ao quadrado. Essa equação é a equação geral de flambagem para quando eu tenho a situação de apoio-apoio, porque como o K é igual a 1, ele vai sumir ali no denominador. A equação geral, levando em consideração todas as possibilidades, a equação geral de flambagem, levando em consideração todas as possibilidades das condições de contorno, para qualquer vínculo possível, aí eu tenho que colocar em função do K, que é essa aqui, ó. Com essa equação aqui, vocês conseguem resolver qualquer exercício relacionado à carga crítica em pilar, carga crítica de flambagem, e essa aqui é a de tensão crítica em flambagem, tá? Anota ela aí, por favor, que a gente vai utilizar ela nesse momento. Essa da carga crítica e a outra da tensão crítica. Paulo, entrou agora aí, Paulo? Já faz o seguinte, já anota isso aí, Paulo, por favor. Eu vou entrar aqui pelo celular, porque a gente vai resolver alguns exercícios hoje durante a aula, tá? Alguns exemplos. Anota aí, pessoal. Já anotou? Alguém ainda está copiando? Qual que é a outra que é para anotar? A outra é essa aqui, ó. E tensão crítica, em função do K. Ah, tá. Vou entrar pelo celular aqui. Roberto, esse material aí tá no ABA? Esse material que eu acho que eu tinha colocado lá, ô Pedro. Mas eu tinha enviado também, acho que no grupo. Porque essa aula do dia 23, na verdade, esse conteúdo desse jeito, ele já está lá desde o dia... É a mesma aula do dia 23, só que a gente não tinha finalizado os slides, sabe? Porque é meio que longo, né? Aí teve que dividir em duas aulas, sabe? Entendi. Mas já tá lá. Mas assim, eu vou fazer o seguinte: daqui a pouquinho, assim que eu parar a transmissão e a gente começar a resolver o exercício aqui, eu vou enviar aí no grupo do WhatsApp, tá? Beleza. Então tá. Roberto, essa é tensão crítica, né? Eu só preciso que vocês copiem essas duas equações aí. Voltei aí na carga crítica com a Mikael. Carga crítica e tensão crítica, né? Isso. Vamos lá Certo. então, gente. Vou entrar aqui no link. Deixa eu achar o link. Nossa, vocês mandam mensagem demais, gente. No WhatsApp, credo. Achei.
Eu vou desativar o áudio aqui um pouquinho, só porque eu não sei se o áudio está ativado, só para não correr o risco de dar microfonia, porque é muito chato. Beleza, tudo certo. A gente vai começar a resolver aí alguns exemplos, tá, gente? Até para dar aí uma ideia para vocês de como que é isso na prática. Então, vamos lá. Olha só. Vocês anotaram aí as duas formas, as duas equações? Tudo certo? Certo. Beleza, então vamos começar nesse exemplo aqui. É o exemplo 3. Está no livro, para quem tem um livro, tá, gente? Esse exercício Qual que é a aqui, ele página? muito... Página... Eu não peguei a página, deixa eu ver aqui no livro. Esse exemplo ele é bom demais para entender aí todas essas situações. Esse exemplo é na página 485, 485, tá? 485. Eu vou deixar a tela compartilhada ainda, porque eu quero fazer algumas considerações, quero fazer a leitura com vocês acompanhando. Eu gostaria que alguém fizesse aí a leitura para eu poder fazer as observações. Quem pode ler? Um de cada vez, gente. Um de cada vez. Uma coluna de eleger. aço W 150 por 24 tem 8 metros de comprimento e as extremidades engastadas como mostra a figura 13.13a. Sua capacidade de carga é aumentada pelas escoras de reforço em torno do eixo YY. Fraco. Consideramos que essas escoras estão acopladas por pinos no ponto médio da altura da coluna. Determine a carga que a coluna pode suportar sem flambagem e sem que o material ultrapasse a tensão de escoamento. Considere a velocidade do aço 200 GPa e a tensão é igual a 410 MPa. Beleza. Por que ele fala a primeira pergunta? Eu vou fazer algumas perguntas, aí eu gostaria que vocês quase que anotassem essas perguntas e as respostas, porque elas são mais importantes do que o próprio cálculo em si, tá? Primeira pergunta. Por que o eixo YY é fraco? Porque é o eixo contrário à aplicação da força. Porque ele tem... A gente poderia lembrar o seguinte... Vamos resgatar a equação da carga crítica. Então, a equação da carga crítica, a carga crítica é diretamente proporcional à inércia. Vamos focar na inércia aqui por enquanto, certo? Então, quanto maior é a inércia, maior é a minha carga crítica. E a carga crítica é a capacidade que o meu pilar tem de receber uma força sem sofrer flambagem. Então, é interessante para mim que a minha carga crítica seja alta. Concorda comigo? Eu preciso elevar a minha carga crítica. Quanto maior a minha carga crítica, melhor para mim. Então, eu preciso ter uma inércia grande, a maior possível. A maior inércia possível diante das condições que eu tenho. E, em relação ao eixo YY, quando eu pego a seção transversal ali e eu analiso em relação ao eixo YY, a minha inércia é muito menor do que em relação ao XX. Por quê? Porque ali na seção é uma seção em que eu posso dividir em 3 retângulos, por exemplo. E aí eu vou fazer ali BH ao cubo sobre 12, minha altura é muito pequena, a minha base é grande e a minha altura é pequena. Aí eu terei um resultado de uma inércia baixa. Lembra que a gente fez até essa análise, gerou uma discussão bacana na aula passada sobre a posição que eu coloco o objeto e como que isso interfere na minha inércia? Lembra disso, gente? O mesmo objeto, ele tem inércias que podem variar aí em uma ordem quadrática, né? Então, eu tinha um valor de inércia e aí eu tenho uma variação da base em relação à altura. Se a base for o dobro da altura, por exemplo, e assim por aí vai, eu tenho um efeito quadrático. Então, se eu dobro a altura, na verdade, eu estou quadriplicando a minha inércia. Se eu triplico a minha altura, eu estou multiplicando por 9, né?
a minha inércia, assim sucessivamente. Teve aquele exemplo que a gente criou uma relação de base e altura que era de 1 para 10 e a gente descobriu que a inércia, no final das contas, foi de 1 para 100. Lembra disso, gente? Todo mundo lembra disso, né? Então, por que então que o eixo Y é fraco? Porque se a gente pega um pilar de 8 metros de comprimento, gente, é a mesma coisa, obviamente, eu estou exagerando, mas é a mesma coisa a gente pegar uma régua e colocar uma força sobre ela. É um material, olha ali, ó, do centro dele é um material muito fino, né? Eu tenho uma seção que é semelhante, é uma seção I, né? A gente poderia traduzir ela para uma seção I. Então, a alma dela é muito fina, ou seja, a facilidade dela de flambar em relação ao eixo Y é enorme. Aí eu quero que vocês anotem essas duas ideias. Então, a primeira ideia está relacionada com a inércia mais fraca, a menor inércia. Onde acontece a menor inércia, haverá uma tendência de acontecer a menor carga crítica. Porque tendência, porque é exatamente isso que a gente vai analisar. Depende também das condições de contorno, não só da inércia do objeto, tá, gente? E esse exercício é muito legal por causa disso. Então, primeiro ponto, por que o eixo Y é fraco? Porque ele tem uma inércia baixa. Por que a inércia dele é baixa? Porque se a minha seção transversal, se a inércia, se o momento aí, né, calculado, o momento que a gente chama de momento de segunda ordem, que é o momento de inércia, eu calculo ele em relação ao eixo Y, o meu maior comprimento da seção transversal vai ser considerado como uma base, né? Então, eu teria um valor muito pequeno. Em relação ao X, ao contrário, o meu maior comprimento vai ser considerado como altura, aí eu tenho um valor muito elevado de inércia. Todo mundo conseguiu entender isso? Todo mundo está vendo o que é esse eixo XX, esse eixo YY? Ou alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo? Então tá. Então, primeiro ponto, essa é a análise do eixo YY. Sobre a coluna W 150 por 24, isso é tabelado, tá? Está lá no final do livro. Vocês já viram o outro exemplo que a gente resolveu em sala, que é semelhante, é só analisar esse outro W, mas na verdade a forma de olhar é a mesma, tá? Você queria falar alguma coisa, Lucas? Eu? Não, é você, Araújo? Não, né? Não. Então, continuando aqui, ele falou o seguinte, se a gente olhasse esse pilar de frente, se a gente olhasse esse pilar sem considerar a viga, seria óbvio para onde ele iria flambar, né? 8 metros, é óbvio que ele vai flambar em relação ao eixo Y. Mas aí o que acontece? Ele coloca algumas escoras ali para reforçar, ou seja, aquela viga divide, então, aqueles 8 metros em dois trechos, em 2 pilares, a gente pode dizer assim, de 4 metros cada. Isso quebra o efeito da flambagem crítica ali no centro daquele pilar, dividindo ele agora em 2 outros pilares que terão um comportamento bem diferente. Por que eles terão um comportamento bem diferente? Isso está representado na figura B e na figura C. Quando a gente olha para a figura B, eu gostaria que vocês me falassem quais são as condições de contorno da figura B. O que eu tenho na base, o que eu tenho no topo em relação ao vínculo? Pode arriscar, gente. Vocês acham que ela está livre? Vocês acham pelo comportamento da linha elástica ali, ó, da seção transversal representada na figura B? Aquela curvinha que está bem no centro do pilar ali, ó, puxando para a esquerda, é a linha elástica da flambagem, tá? Então, de acordo com aquele comportamento ali de deformação, vocês acham que a flambagem, a figura B, a flambagem que acontece em relação ao eixo XX, ela tem quais vínculos na extremidade inferior e superior? Ela está livre, ela está apoiada, ela está engastada? O que vocês me falam? Engaste? Engaste, engaste. Engaste, o K é igual a quanto? Meio. Então, o comprimento original era 8 metros, mas como a deformação só acontece na 0,5, só acontece na metade do elemento pilar, então ele coloca ali uma cota de 4 metros, tá vendo? A cota de 4 metros. Essa cota de 4 metros aí é o comprimento efetivo. O comprimento efetivo no eixo XX é 4 metros. Agora vamos analisar a figura C, quando ele vem e analisa em relação ao eixo YY.
Se ele analisa em relação ao eixo Y, ele tem a mesma coisa, engaste em cima e engaste embaixo, só que agora no meio ele tem um outro vínculo. E esse vínculo vai ser considerado como qual? Apoio livre. Por que ele é apoio? Por que essa viga atravessada no meio do pilar não poderia ser considerado um engaste? Arrisca, gente, é importante. Na verdade, essas participações de vocês é mais importante do que a resolução do exercício em si, né? Porque ela está gerando momento. Ela permite a rotação. Sim, ela permite a rotação. Por que ela permite a rotação? Vamos imaginar o seguinte: quando essa viga, essa escora, ela atravessa a alma do pilar, a alma é muito fina, né? Como ela é muito fina, eu não tenho uma profundidade de contato suficiente para impedir a rotação, sabe? É a mesma coisa de eu colocar aí, eu vou instalar um poste de energia e eu só limpar a poeirinha ali, colocando o pilar ali bem em uma superfície de profundidade muito pequena. Se eu fizer isso, eu não tenho ali um vínculo suficiente para abraçar esse elemento e impedir com que ele rotacione. Então, eu só tenho um contato superficial. A alma ela é muito fina, então, quando essa escora atravessa essa superfície muito fina, é como se fosse isso aqui, ó. Quer ver? Vou dar um exemplo bem prático, né? Se eu tenho uma escora que atravessa um elemento muito fino, e mesmo esse elemento estando restrito, isso não impede que um gire em relação ao outro, né? Nada impede esse movimento, porque eu tenho uma situação muito fina aqui, um ponto de contato muito fino. Eu vou até interromper a transmissão para a explicação aparecer aí um pouquinho maior. Então, olha só o que eu estou falando aqui, né? Eu tenho, então, um ponto de contato muito pequeno. É muito fino aqui a alma, o elemento atravessa. Então, olha só o que acontece aqui, ó. Permite a rotação, nada restringe esse movimento. Agora, se eu tivesse isso aqui, ó, aí sim eu teria um engaste. Certo? Faz sentido? Então, eu preciso ter um contato mínimo suficiente para impedir a rotação. Se eu não tenho isso, vai ser sempre um apoio. Fechou? Dúvida? Então, bora. Aí, qual que é a consequência disso? Agora, em vez de ter um comprimento de 8 metros, ou mesmo um comprimento efetivo de 4 metros, ele passa a ter um comprimento efetivo de 2,8 metros. Por que 2,8? Vai aparecer aí para vocês, tá, gente? Aquela escora, que a gente pode chamar de viga ali, atravessando o pilar, ela dividiu ele em dois, ou seja, 4 metros para cima e 4 metros para baixo. Mas a gente tem que lembrar que o K, quando eu tenho engaste e apoio, ele é de quanto? 0,7. 0,7. Aí eu pego 0,7, multiplico por 4 metros, enquanto 2,8. Esse é o comprimento efetivo, é o comprimento que eu vou considerar que sofreu plombagem. O comprimento efetivo nada mais é do que o comprimento considerado como aquele que sofreu plombagem. De novo, reforço. O resto, os outros 1,2 não sofrem? Sofrem, mas em uma proporção muito menor, que pode ser desconsiderada para efeito de cálculo, tá? Porque a gente trabalha com o ponto essa região mais crítica aí. Olha acima do 2,8, é realmente uma deformação muito pequena. Não precisa ser considerada para efeito de cálculo, tá? Certo? Então, a pergunta é, determine a carga, né? A solicitação determine a carga que a coluna pode suportar sem plombagem e sem que o material ultrapasse a tensão de escoamento. Então, eu tenho que fazer a análise para o eixo XX, para um comprimento efetivo de 4 metros, e eu tenho que fazer a análise para o eixo YY, que é um comprimento efetivo de 2,8 metros. Certo? Aí, o que eu gostaria que vocês fizessem, para a gente adiantar um pouco, e até para vocês terem um pouco mais de autonomia no exercício, eu gostaria que vocês fossem lá no livro, naquela tabela do W, e me falassem as informações que a gente vai utilizar aí para resolver esse exercício.
Lá no final do livro vocês têm essa informação aí. Por exemplo, a inércia. A inércia em relação ao eixo X e a inércia em relação ao eixo Y. Inércia no eixo X. 13,4. Esse aqui é o exemplo 3. Deixa eu colocar aqui, exemplo 3. Só vou anotar algumas ideias bem simples aqui e eu já compartilho aí com vocês, tá? Exemplo 3. E X é quanto, Lucas? 13,4. 13,4? Isso. 13,4 vezes 10. Aí ele deu em milímetros, né? Já vamos transformar para metros? Porque aí a gente trabalha com a unidade que a gente gosta, né? Então, vai ficar vezes 10 elevado a menos 6 metros a quarta, certo? E qual que é o Y, o Y ou Y? 1,84. 83. 1,83 vezes 10 elevado a menos 6 metros a quarta. Beleza. Se a gente para analisar a equação, as duas equações aí, para resolver esse exercício, que é o P crítico e a tensão crítica, quais são os dados que a gente precisa? O P a gente já tem, a gente acabou de definir a inércia, mas a gente precisa também do módulo de elasticidade. Qual que é o módulo de elasticidade desse material aí? Tem, ele falou lá embaixo, no próprio enunciado, né? Módulo de elasticidade do aço é igual a 200 gigapascal. Já vou transformar isso para newtons por metro quadrado, porque aí eu multiplico por 10 a nona. O G vira 10 a nona, certo? Aí o que mais que eu preciso? Ó, se eu olhar para cá, o que mais que eu preciso? Eu preciso do K e do L. O K é para cada análise que eu faça. Então, por exemplo, eu tenho duas situações, então eu vou ter dois casos diferentes. E esse KL nada mais é do que o comprimento efetivo. Então, você nem precisa ficar muito preocupado com o K se você já conseguir entender de cara qual que é o comprimento efetivo. Eu vou fazer nesse primeiro exercício aqui o valor do K para cada um deles, para a gente, né, ter uma referência. Mas você pode colocar o L efetivo direto. Você não precisa ficar colocando K e depois multiplicar pelo L, não. Por exemplo, o K da primeira situação, de engaste, então, o K do eixo XX é quanto? Meio. 0,5. E o K do eixo Y é quanto? 0,7. 0,7. Só que aí a gente tem uma outra análise agora, a gente tem o comprimento. O comprimento do eixo XX é quanto? 8. 8 metros. E o comprimento do eixo YY é quanto? 4 metros, que ele dividiu em dois trechos, né? Agora eu tenho aí uma análise para cada região, a região inferior e a região superior a essa escora aí, certo? Quando eu olho para a equação, falta alguma informação para o P crítico? Não, né? Eu já tenho tudo, falta exatamente o valor do P crítico. Mas quando eu olho para a tensão aqui, ó, levando em consideração que eu quero analisar se essa carga é suficiente ou não, aparece ali a ideia da tensão, aparece a ideia do R, que é o raio de giração, enfim. Tem algumas novidades aí que a gente ainda vai explorar. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente tem também uma outra equação que envolve tensão e força. Tensão é força sobre a área. Então, o que eu preciso? Preciso da área dessa seção transversal aí. Quanto que é? Está na tabela lá do W. Lá do W. Fala para mim, por favor. 3.060 milímetros quadrados. 3.060 milímetros quadrados. Transformando em metros, fica como? 3.060 vezes 10 a menos 6? Não, porque agora é a área, né? 10 a menos 4, né? Não, beleza, você vai multiplicar por 10 a menos 6, mas você já tinha... Você falou 3.000, tá certo, você falou 3.060 vezes 10 a menos 6, eu entendi, eu pensei 3,06, né? 3.060 vezes 10 a menos 6, beleza? E isso fica quanto? 3,06 vezes 10, Então, vamos lá, 3,06. Vou colocar 3,060 aqui para ficar
fácil de criar relação. Vezes 10 a menos quanto? 2. Menos 2? 3, né? É 3,0. Por quê? Porque eu tinha assim, ó, o 3.000, na verdade, representa um 10 à terceira, né? E aí, quando eu transformo em milímetros, ó, eu tinha milímetros quadrados. Milímetro quadrado é 10 a menos 3. Eu levo ao quadrado, fica 10 a menos 6. Então, eu tinha um 10 à terceira, vezes um 10 a menos 6, 10 a menos 3, né? 3 menos 6, menos 3. Certo? Mas faz aí na calculadora e aperta o botão End, só para a gente confirmar essa continha de cabeça. Nem o livro ele fez isso, o livro ele deixou em milímetros aqui. Só verifica aí se é realmente 3,06 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Beleza? Falta o último dado, só que ele deu lá no enunciado, que é o sigma é 410 MPa. Então, 410 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. Beleza, gente? Ó, peguei todos os dados aqui antes de compartilhar com vocês, porque agora, o que eu vou fazer? Eu vou parar de compartilhar a tela para a gente olhar para o papel, tá? Então, eu estou avisando aí para vocês não focarem mais no papel. Vou tirar aqui o compartilhamento, ó. Vou aparecer aí no celular. E aqui, ó, no celular, são exatamente os dados. Eu vou posicionar aqui ainda, gente, só um minutinho. No celular, são exatamente os dados do exercício. Olha o tanto de informação que a gente precisa para resolver esse exercício aí, né? Eu já vou focar aí no que a gente precisa de imediato, tá? Só deixa eu parar aqui eu preciso parar aqui a ideia do... Eu estava apresentando aí no PowerPoint, né? E estava pegando a minha tela aqui e eu quero acompanhar a tela com vocês. Vamos lá, então? Vocês copiaram todos esses dados aí? Quem não tiver copiado, copia, por favor. Qualquer dúvida aí, se não tiver bom para ver, eu quero ver como é que está aparecendo aqui para vocês. Tá bem embaçado. Está embaçado? Tá. Só um minuto. Vê se melhora. Pelo menos no meu tá bem embaçado. Não sei se é internet. Deixa eu ver. Mais alguém, gente? Mais alguém me dá uma opinião aí para ver se tu consegue ler, por favor? O IXX. Tá bem embaçado, Roberto. Tá bem... Passado. Tá, todas essas informações aqui eu falei com vocês aqui, a gente consegue extrair da tabela. Peguem, quem não está conseguindo ver, tentem encontrar essas informações aí na tabela do livro, porque vocês vão precisar, inclusive, encontrar essas informações quando vocês estiverem fazendo as atividades, tá? Mas, Essa tabela tá em... essa tabela está no livro. Sabe a página dela? Deixa eu pegar aqui a página. Essa é a seção W 150 por 24, ela está na página 583. 583. É a antepenúltima linha, tá? Antepenúltima. Tá. Pega aí, gente. Tenta encontrar isso aí, vocês precisam dessa informação, né? Eu vou tirar do Wi-Fi aqui, vou ficar nos dados móveis, para ver se a minha transmissão para vocês melhora. Vocês acham que tá embaçado ou tá sem foco? O que vocês acham que é o problema maior? Agora tá melhorando. Agora ficou bem melhor. Realmente, olha só que engraçado, né? Que situação crítica. Os dados móveis estão melhores do que a Wi-Fi. Imagina isso? Certo? Então vamos lá, gente. Eu preciso que vocês acelerem um pouquinho, porque a gente precisa... Só um minutinho para copiar, Roberto. Tá, a gente precisa pelo menos desenvolver a ideia antes do intervalo, para a gente ter tempo de realmente fazer um exemplo por conta própria, né? Vamos dizer assim, depois do intervalo, tá? Professor, podia repetir, por favor, a página do exercício? Página do exemplo resolvido, esse é um exemplo resolvido do livro, é o exemplo 13.3, página 485. Fechou? Todo mundo aí copiou?
Terminando aqui, Roberto. Pegando um pouquinho de sombra aqui, porque estou realmente colocando... Deixa eu ver se eu consigo tirar essa sombra. Estou usando o suporte aqui, quem está fazendo a sombra é o suporte, né? Então realmente não tem como tirar a sombra dele. Na verdade, essa é a sombra do celular. Mas tá dando para ver aí, né, gente? Roberto, tem como subir um pouquinho? Eu tava vendo lá em cima. Sim, aqui, ó, tá aqui, ó. Aí, tá bom. Então, bora? Começando a dar abstinência aqui já, ó, tremedeira. Ficar parado. Vamos? Vamos resolver isso aqui. Primeira análise que a gente tem que fazer é o seguinte. Como são duas situações, você separa a análise em duas. Então, você vai fazer uma série de cálculos para um eixo e depois você faz o outro cálculo da carga crítica para o outro eixo. Então, a gente começa, por exemplo, com o eixo X. E a gente vai calcular uma carga crítica para o eixo X, ou seja, a gente vai usar todas as informações relacionadas a X. Por exemplo, a inércia será o 13,4, o K será 0,5, o L será 8, e assim sucessivamente, certo? Beleza, gente? Então, eu vou colocar aqui no cantinho aqui assim, ó, eixo X, ó, vou colocar aqui assim, ó. A gente vai começar pelo eixo X. Então, vou colocar aqui eixo X, para aparecer igual do livro. Aí, eu já vou focar aí, tá, gente? Só um minuto. Me ajuda a falar quais são os dados, o P crítico do eixo XX, gente. Fala aí para mim, por favor. Vocês anotaram, não anotaram? Fala aí para mim, por favor. Π ao quadrado. EI. EI, ele deu o valor do E. O E é quanto? 200 vezes 10 a nona. O I desse eixo é quanto? De X, É o do X, né? 13,4 vezes 10 a menos 6. 13,4, porque já colocamos aqui em metros, né? 13,4 vezes 10 a menos 6. Beleza. Esse é o EI. Aí, da fórmula, o que eu tenho depois? Ele divide por quanto? KL ao quadrado. KL. Vou colocar aqui, eu vou abrir um parênteses, ó. Quanto é o valor do K do eixo XX? 0,5. 0,5. 0,5 vezes o L do eixo XX. Qual que é? 8. 8. Aí eu pego tudo isso e elevo ao quadrado. Faz a continha aí para ver quanto fica. Do livro tem, mas só para vocês treinarem o cálculo mesmo, se eu vou colocando aqui, se vocês conseguem fazer essa coisa sem errar, né? Porque às vezes a gente erra nessa continha aqui, ó. A gente até monta certo e aí vai calcular, faz o cálculo errado. Π ao quadrado vezes 200 vezes 10 a nona, vezes 3,4 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,5 vezes 8, tudo isso ao quadrado. Quanto que dá aí na conta de vocês? Tenta não olhar no livro, tá? Quanto que vocês encontraram? Bateu? Vou colocar aqui, ó. O livro colocou 1.653, então eu vou colocar colocar com todos os números que ele usou, mas é porque eu quero colocar assim, ó. Sem esse K, né? Vamos tirar esse K. Se a gente quiser, depois a gente transforma esse 10 a 6 aqui em M de mega, tá? Mas vocês encontraram um resultado de 1,65 vezes 10 a sexta, gente? Eu achei aqui. Beleza, então vamos lá. A gente calculou um P crítico, a gente encontrou o valor do P crítico para o eixo XX. Aí, para isso ter um padrão, para a gente não ter que ir lá na frente, depois voltar, a gente vai manter, assim como no enunciado que a gente colocou aqui, ó, separado, a inércia em X, inércia em Y, K em X, K em Y, a gente colocou tudo de X primeiro e depois tudo de Y, é até melhor fazer assim. Eu aconselho vocês fazerem assim como eu aconselho vocês, a partir do momento em que vocês estão calculando carga crítica, se calcularem a carga crítica de um, já calcula a carga crítica do outro, em vez de ir lá na tensão, tá? Porque vai ajudar vocês na análise. Então, agora, a gente vai calcular
a carga crítica sob o ponto de vista do eixo YY. Beleza? Vamos lá, me fala aí quais são os dados. Π não muda, π ao quadrado. O material não mudou, então eu continuo tendo 200 vezes 10 à nona. Vezes, agora eu tenho aí uma mudança. Quanto que é a inércia do eixo YY? 1,83, 10 a menos 6. 1,83. Alguém tinha mandado mensagem no chat, eu não tinha visto, gente. Desculpa, deixa eu... Ah, é, Paulo, estava comentando sobre a imagem, né? E aí, gente, está dando para ver, ler a imagem? Melhorou agora? Resolveu o problema do embaçado? Para mim aqui tá Aqui tá tranquilo. bom. Tá bom também. Beleza. Então tá. Então eu já coloquei a inércia aqui, não tem mais nada para colocar. Agora eu vou analisar o denominador aqui. O denominador é o KL. Quanto que é o K do eixo YY? 0,7. 0,7. E quanto que é o L? Quanto? 4, né? O L do eixo YY é 4, tá? Então tá, eu elevo tudo isso ao quadrado e encontro aqui o P crítico sobre o eixo YY. P crítico do eixo YY dá quanto? Tenta fazer essa continha aí, por favor. Dá, para a gente colocar na mesma ordem de grandeza que a gente representou o P crítico anterior, eu vou colocar aqui assim, ó, 0,460807. 0,8. Aí, no caso, você deu quanto depois do 7? 4. Depois do 7 deu 4 e o engraçado, o livro aproximou aqui para 8. Nesse caso tinha que ser 7, tá, Pedro? Então, assim, não é que você errou, não. É porque realmente tinha que ser 7. Eu só coloquei o dado do livro aqui porque eu não fiz a conta. Tem que ver o que aconteceu. Pode ter sido aí alguma aproximação. O que eu acho que é, tá? Eu acho que, na verdade, o livro não aproximou a inércia. A gente aproximou aqui, usou o valor 1,83. Eu acho que ele considerou o valor real, como se tivesse salvo na memória, sabe? Entendi. Porque isso é tabelado para a gente só tem essa informação, mas ele tem essa informação sem ser tabelada, vamos dizer assim. Eles têm essa informação com mais precisão, né? Então, eu acho que foi isso, mas enfim, é uma diferença irrisória aí. Certo? Alguma dificuldade ou dúvida até agora? Tranquilo? Agora eu vou fazer uma pergunta, então, já que ninguém tem dúvida. Qual que é a carga crítica que eu tenho que considerar? A maior ou a menor? A menor. Por quê? Eu acho que é menor, porque... Por quê? Que confiança é essa, engenheiro? É a menor. Por quê? Eu acho, né, que é e tal. Fala firme, moço. É porque uai. Porque é o seguinte, ó. Se eu superar isso aqui, já era. Lá em relação ao eixo X, ele pode até resistir a 1,5, a 0,5, pode resistir, mas não adianta eu ficar olhando para um eixo, sendo que o outro já rompeu. Se eu tenho aí o mesmo objeto, se na verdade no final das contas é uma mesma figura, se ela rompe em um eixo, ela rompeu em todos, porque na verdade não existe mais eixo, não existe mais seção transversal, não existe mais nada, já era, né? Então, a primeira, como se diz, a primeira que chegar leva, né? E a primeira que vai chegar a carga crítica vai ser essa aqui, ó. Por quê? Porque conforme eu vou crescendo com o meu valor da carga crítica, eu passo por esse número antes de chegar nesse. Fechou? Então, eu vou considerar a do eixo YY. E quando eu olho para a figura, gente, agora vamos fazer uma análise, que na verdade o que conta para a gente é a análise. Olha só que legal isso. A gente acaba fazendo conta sem pensar. O problema nosso é esse, na verdade. A gente fica tão mecânico que a gente não para para analisar o que aquele resultado significa, sabe?
A gente fica totalmente mecânico. Então, o que esse resultado aí significa? Alguém consegue arriscar um palpite? O fato de ser em relação ao eixo YY e não em relação ao eixo XX. Alguém arrisca um palpite? Ninguém? Deixa eu falar, deixa eu explicar para vocês o que eu quero que vocês olhem, tá? Imagina você em uma obra em que você vê de frente um pilar de 8 metros. Tá aparecendo aí na tela para vocês de novo, gente, ó, já estou avisando. Eu vou tirar um pouquinho o papel. E aí você chega numa obra, você vê lá um pilar, primeiro que esse pé direito de 4 metros aí é quase que um pé direito de um hall, né? Assim, de um apartamento tipo aí, costuma ser 3 metros. Um pé direito de 4 metros, ou é um apartamento de luxo, né? Um apartamento de alto padrão, que tem um pé direito mais elevado, acontece. Mas, na maioria das vezes, esse pé direito de 4 metros é de um hall, né? De uma entrada, enfim. E agora ele não é de 4 metros, ele é de 8 metros. Quando você olha o pilar de frente, esse pilar tem 8 metros. E aí o que ele está te falando é que ele não vai flambar, e que a situação mais crítica não está relacionada a esses 8 metros, está relacionada a outra perspectiva, né? A situação mais crítica não é mais do ponto de vista dos 8 metros, quando eu coloco ali aquele suporte. Então, o problema não passa a ser mais o de 8 metros, o problema agora passa a ser de 4 metros, e mesmo assim, mesmo eu colocando aquele suporte, ela vai flambar na direção do eixo YY, ou seja, aquele suporte, ele ajudou. A pergunta que eu faço é, e se eu não tivesse aquele suporte, qual teria sido a minha carga crítica? Eu queria que vocês fizessem esse cálculo aí por conta própria, olhando aqui os resultados desse exercício aqui, ó. Calcula para mim, chega em um número e me fala que valor seria o valor da minha carga crítica se... Aí eu vou ajudar vocês, tá? Se eu não tivesse aquela viga, eu tenho ali engaste, continuo tendo engaste, mas se eu tiro aquela viga sob a perspectiva do eixo YY, eu continuo analisando no eixo YY, qual seria o meu P crítico? Façam aí, por favor. A gente precisa fazer isso antes do intervalo, tá? Se tiver dúvida, me pergunta. Eu vou tentar não falar para vocês. Eu vou tentar tirar a dúvida de vocês para vocês pensarem um pouquinho antes. Roberto, se não tivesse essa viga aqui, Se não tivesse essa viga, não tivesse essa escora aí, em Y, em relação a Y, eu vou fazer a continha aqui, eu desativei o vídeo, então eu vou fazer aqui só para a gente comparar os dados considerados, tá? O que eu quero dizer é, ele coloca essa escora para que o meu eixo YY seja mais resistente, seja mais capaz, e mesmo assim, a situação mais crítica continua acontecendo nele. Então, afinal de contas, se eu não tivesse colocado aquela escora, qual que seria a carga que ele teria capacidade, né, de resistir? Qual seria o P crítico dele? muda só o comprimento efetivo, não é? Muda só o comprimento efetivo, isso aí. Calculei aqui, deu 0,1151. Então, beleza. Eu vou colocar as informações para eu voltar com a câmera. Você colocou π ao quadrado vezes 10 elevado a nona, vezes 1,83, porque essa função transversal dele não mudou, então a inércia não mudou. E aí, no K, você colocou quanto? O quê? O valor do K? 0,7. Não. Aí é 0,5, né? Entendeu? Beleza, entendi. Então, quando você me perguntou se muda só o comprimento efetivo, ele realmente só muda o comprimento efetivo, mas ele muda o K e o L. Entendeu? Então, agora em vez de ser 0,7 vezes 4, vai ser 0,5 vezes 8. Então, em vez de dividir por 2,8 ao quadrado, ele vai dividir por 4 ao quadrado. Zero 0,2257 10 a sexta. 0,22
58, 10 a sexta. 58 vezes 10 a sexta newtons. Essa análise aqui, ela é paralela ao livro, tá? É uma análise que a gente vai fazer aqui como prestadores de serviço. Você vai numa obra, você vê essa situação, você tem que resolver esse problema. É o que a gente vai estudar agora. Eu vou parar o compartilhamento, porque eu vou mostrar aqui o que eu fiz, para quem não conseguiu aí desenvolver. O que a gente está falando é isso aqui, ó. Essa análise aqui, ó. Verifiquem, por favor, aí se mais alguém encontra esse resultado, né? Para ver se bate, para ver se tem alguma dúvida. Tem uma forma mais Achei esse direta. também. Tem outra forma mais direta de fazer isso. Se eu pegar aquele resultado do PY lá e multiplicar por 2,8 ao quadrado e dividir por 16, dá certo. Então, se eu pego aquele último resultado lá, 0,4608 vezes 2,8 ao quadrado dividido por 16, 0,225792, porque eu aproximei ali o resultado. Porque o que muda de um para o outro é só o denominador, concorda? Então, se eu faço uma análise ali da influência do denominador de um em relação ao outro, eu encontro esse resultado. O que significa, gente? Significa que com o detalhe de colocar ali uma escora, que ela é muito barata, sob o ponto de vista estrutural, assim, escora ela é muito barata próximo de um elemento estrutural em si, né, de um pilar de 8 metros, enfim. Eu consigo mais que dobrar a minha capacidade de carga desse pilar aí, sob o efeito de flambagem, mais do que dobrei, com essa simples solução. Então, ele trouxe essa solução pronta para a gente, mas antes disso, ele tinha esse problema aqui, ó. O meu P crítico era só 0,22, 0,23 aproximadamente, né? 0,23 vezes 10 a sexta. Aí ele transformou isso para 0,46 vezes 10 a sexta. Mesmo assim, não foi suficiente para superar a capacidade de carga crítica, a capacidade em relação ao eixo XX, que era 1,65. Ou seja, olha só a conclusão que eu quero que vocês levem, gente. Sob o ponto de vista do eixo XX, não existe escora, concorda comigo? Então, olha só o que eu quero. Por que eu fiz toda essa análise? Tem que chegar nessa conclusão que eu vou falar agora. Se eu comparar esse resultado de 1,65 aqui com o resultado que ele seria sem a escora, daqui para cá eu já tenho um número 4 vezes maior. E daqui para cá o dobro. Ou seja, a relação do eixo Y com o eixo X é 8 vezes. Então, o eixo X é aproximadamente 8 vezes mais resistente do que o eixo Y. Então, para eu resolver esse problema em uma situação ideal, eu teria que fazer com que o meu eixo Y, a combinação das escoras e das condições de contorno, chegasse próximo daquele 1,6. Para isso acontecer, por exemplo, eu teria que fazer, em vez de ser uma seção I, né, que ele considera aí a coluna de aço W, eu teria que fazer uma seção quadrada, né? Vocês lembram quando a gente falou sobre isso? De que as seções quadradas são inércias iguais e aí vão dar os mesmos resultados do ponto de vista de flambagem, né? Então, mas aí entra um outro ponto, um outro detalhe. Economia, fator econômico da solução que vocês vão implantar em obras, em edifícios, em empreendimentos de forma geral. Será mesmo que essa capacidade de 0,6 com essa solução de um score, em vez de colocar em uma seção quadrada, já não resolve o problema? Será que esse 0,46 aí é 0,46 vezes 10 a sexta newtons, né? São 0,46 milhões, então 460 mil newtons. 460 mil newtons, aproximadamente 4,46 toneladas, né? Certo? Esse pilar tem a capacidade de receber uma carga de 46 toneladas, né? Se eu não tiver feito a conta aqui de cabeça errada. É muito, não é pouco. Certo? Isso tudo sem flambar. A pergunta que ele fez foi a seguinte: qual que é a carga, enfim, qual que era a carga sem sofrer flambagem, e se o material ultrapassa a tensão de escoamento. Essa tensão de escoamento está relacionada com outra análise. Agora eu vou revisar um pouquinho, porque alguns talvez não lembrem, mas sempre que a gente faz a análise da flambagem, a gente está considerando a força normal naquele elemento, que causa flambagem, mas também pode causar esmagamento. É uma deformação normal. E isso é tabelado de acordo com o material. Nesse nosso exemplo aqui, ele trouxe isso para a gente. Ele falou que o sigma do escoamento, a tensão para escoamento é de 410 MPa, certo?
Como a gente vai considerar essa carga aqui do P crítico de 0,4608, a gente tem que encontrar, então, qual que é a tensão que essa carga causa. Ou qual que seria a área relacionada, eu tenho que analisar a situação. Então, eu vou adotar esse P crítico aqui do YY de 0,4608 como uma carga admissível, certo? Se eu transformo eu acho que o livro, ele trouxe esse resultado aqui, ó, como 461 kN, tá, gente? Dá na mesma, tá? Se eu pego esse 10 a sexta aqui, eu transformo em K, vai ficar a mesma coisa, tá bom? Alguma dúvida do que eu falei, da discussão que eu levantei aqui com vocês? Tranquilo? Então, para a carga adotada de P crítico igual a 0,46 vezes 10 a sexta, vou colocar aqui assim. Carga adotada é P crítico YY igual a 0,46 vezes, desculpa, 0, colocar todos os números aqui, ele já está aproximado, e a gente vai aproximando de novo, às vezes vai ficar um pouquinho diferente do livro. Então, 0,4608 vezes 10 a sexta newton. Essa é a carga adotada. Essa carga aqui, ela tem capacidade de receber, ela vai causar a tensão de escoamento ou não? Pergunta. Como que vocês calculam isso, gente? Fala para mim. Qual que é a equação que eu tenho que utilizar para responder a pergunta do enunciado? Quem arrisca? Hein? Pode falar, gente. O que vocês acham? Tem uma mensagem no chat aqui. Tá. Esse aí é o livro, Gustavo? Esse link aí? Tabela. A tabela, beleza. Gente, tem algumas formas de fazer isso. Se ele tivesse dado a área para a gente utilizava a área direta. Mas ele não deu a área. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resgatar um conceito que é chamado de raio de giração. Raio de giração, a gente estuda um pouco ali em mecânica de uma forma disfarçada. O que é o raio de giração? Vocês lembram da equação geral da inércia, do retângulo? Fala para mim, quem lembra. Aquela que a gente utiliza o teorema dos eixos paralelos. Qual que é a equação dela? Teorema dos eixos paralelos. Quem que lembra, gente? A inércia. É o BH ao cubo por 12? Top. Depois tem mais uma outra parte. Quando eu tenho o teorema dos eixos paralelos. Qual que é a outra parte que eu somo aqui, ó? Vezes área, vezes D ao quadrado, né? Área. Isso. Mais área vezes D ao quadrado. Muito bem. Certo? Aí o que eu quero que vocês façam aí no caderno, ó. Esse D aqui, ó, é o que a gente chama aqui em resistência dos materiais de raio de giração. Está relacionado a isso, tá? Esse D aqui. A inércia nada mais é do que a capacidade de rotação em relação a um eixo, e a distância entre os eixos é esse D. Isso é chamado de raio. Olha só, como vocês vão lembrar disso? Inércia, tendência de rotação. Inércia, tendência de rotação. Tendência de rotação pode ser o giro em si, vocês lembrarem, rotação com giro. A distância entre os eixos é o raio de giração. Como assim? Uai, eu pego um elemento, calculo a distância que o eixo desse elemento está em um outro ponto de vista, e quando eu calculo a inércia, estou calculando isso aqui. Isso aqui é exatamente o raio de giração, ou seja, o raio dessa circunferência causada pela rotação, se eu analisasse essa rotação de frente.
certo? Então, a distância entre os eixos é chamado de raio de giração, porque ele seria aí o raio da circunferência criada pelo corpo que rotacionou. Tudo bem, gente? Então, eu pego um elemento, vou calcular a inércia da caneta azul em relação à caneta vermelha. Aí eu pego a distância entre os eixos, eleva ao d ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que o raio dessa circunferência causada aqui, ó, pela rotação da caneta azul em relação à caneta vermelha. Fechou? Legal? Então, o raio de giração está relacionado aí com essa situação. Se eu colocasse aqui, ó, para revisar com vocês, ó, vou colocar aqui, ó. Eu tenho um eixo X e um eixo Y, e aí eu quero calcular a inércia de um elemento que está fora do eixo. Teorema dos eixos paralelos. O D é essa medida aqui, ó. Vou colocar de caneta preta. Eu sei que está embaçado, é porque eu estou em cima aqui do celular, eu já corrijo ele. O D é isso aqui, ó. Se esse retângulo girasse em relação a esse eixo, sobre a perspectiva da profundidade, eu teria aqui uma circunferência, concorda comigo? Imagina, ó, imagina ele rotacionando, ó. Imagina ele rotacionando e parando lá embaixo. Aí ele para lá embaixo. O quadradinho, o retângulo aqui espelhado, ele vai aparecer lá embaixo. Ele não vai rotacionar aqui, ele vai ficar rotacionando aqui e aparecer lá embaixo. Essa circunferência aqui, ó, ela tem um raio da circunferência. Esse raio aqui, se eu colocasse agora aqui para baixo, ó, seria exatamente a distância entre os eixos. Ô, Roberto, então, o D é o raio. O D é a distância entre os eixos. Sobre a distância entre os eixos. Sobre a perspectiva de inércia, é o raio de giração. Então, o D é a distância entre os eixos, a gente calcula D como distância entre eixos, lá na mecânica, quando a gente utiliza o teorema dos eixos paralelos, enfim. Mas se eu imaginar esse objeto realmente rotacionando em relação a um eixo, ele vai sair do plano e vai para o espaço, isso vai gerar uma circunferência ali, né? E o raio dessa circunferência é o mesmo D. Não é que o D é o raio, sabe, o Natanael? Mas nessa perspectiva aqui, eles são iguais, porque a gente analisa os dois ao mesmo... Os dois viram uma coisa só, vamos dizer assim. Certo? Mas no caso ele pode rotacionar somente no eixo X? Pode rotacionar somente no eixo X, como ele pode também rotacionar somente no eixo Y, depende da análise que você faz. Por isso até que a gente coloca ali, ó, eixo XX e eixo YY, entendeu? A forma melhor para não confundir a cabeça sempre tá tracionando no eixo X, então, no caso. Aqui quando a gente faz análise de momento de inércia na mecânica e tudo mais, a gente tem um hábito de pegar mais em relação ao eixo X, sabe? Porque se torna um hábito, mas não é uma regra. Tanto que aqui em REMA, ele sempre fala nos dois eixos, ele sempre calcula a inércia tanto em relação ao eixo X como em relação ao eixo Y. A diferença agora é que isso vem pronto pra gente, é tabelado, entendeu? Se torna mais fácil o cálculo. Fica mais fácil, né? E a gente meio que entra no automático e não entende como que chegou naquilo, mas isso é calculado dessa forma que eu estou mostrando aqui nessa revisão. Fechou? Valeu. Então tá. Só que aqui em REMA, em vez de D, ele usa a letra R para raio de giração. Em vez de D, ele usa R para raio de giração. E esse conteúdo de raio de giração, no livro, está na página... Ele só revisa, na verdade, durante o texto, gente. Então, olha aí, por favor, anotem aí. Ele está na página 484, para quem quiser dar uma lida. Aconselho, tá? Gostaria que vocês lessem a respeito, para vocês não se confundirem aí, tá? Página 484, 484 e página 485. São só poucos parágrafos aí, onde ele introduz o P crítico e depois ele traz a tensão crítica em função de um R. Então, essa transformação está nessa página, 484 e 485.
E ele vai e fala assim, eu vou ler o parágrafo para vocês da página 485. Nessa expressão, KL sobre R, que é o índice de esbeltez efetivo da coluna. Então, eu tenho o KL sobre R. O que é o K? Vamos lá, vamos resgatar. Quando eu introduzo, então, o conceito de KL sobre R, o que isso significa na prática? O que é o K? KL sobre R. Essa expressão aqui, ó. Aí eu vou analisar aqui agora em relação ao eixo XX, e depois eu analiso em relação ao eixo YY. Vamos lá. Me fala aí, gente. O que é o K? Qual que é a definição, o nome do K? Fala aí para mim. Fator de comprimento. Eu acho que vocês estão falando e vocês deixaram o áudio no mudo, por isso que eu não estou ouvindo, sabe? Tem muita gente falando ao mesmo tempo, deixando o áudio no mudo, aí não estou ouvindo nada aqui. É só desativar o áudio aí, tá, gente? O mudo aí. Fator de comprimento efetivo, né? Fator de comprimento efetivo. Esse K, então, é a relação entre o comprimento original do pilar e o comprimento que realmente sofre trombagem. Só para vocês lembrarem disso. O K é o que cria essa relação entre o comprimento real e o comprimento trombado, vamos dizer assim. Então, o K do eixo XX é quanto? 0,5. E o L do eixo XX? 8. O raio de giração, que é o que vocês não tinham até então, está na tabela. Aí eu queria que vocês olhassem na tabelinha e pegassem lá essa informação na tabela, tentassem encontrar. Está lá na mesma tabela do W. Raio de giração. Tem o R, RX e RY lá. Tenta encontrar aí, por favor, gente. É o apêndice B. Para X é Todo mundo encontrou? 66,2 66,2 do quê? milímetros. 66,2 vezes 10 a menos 3. Isso dá quanto? Eu deixei o 8 em metros, e quando eu transformo aqui em metros de novo, essa relação aqui vai dar uma constante, não tem unidade. Faz essa continha aqui, por favor. De acordo com o livro, tem que dar 60,4. 60,4. Bateu? Fechou. Vamos calcular o do Y, para a gente fazer a conta antes do intervalo, e aí a gente finaliza a análise depois do intervalo. Então, vamos fazer aqui, ó. K, L, R. Gente, quem não for voltar depois do intervalo e tiver algum imprevisto, me avisa, porque eu vou deixar para fazer a chamada depois do intervalo. Então, pode ser que a pessoa assistiu a aula na primeira parte, vai perder da segunda parte, vai acabar ficando com falta, tá? Fala aí para mim qual que é o K do YY. 0,7. 0,7. Quanto que é o L do YY? 4. 4. E qual que é o R do YY? É 24,5. 24,5 milímetros. Vezes Então, 10 vezes 3. isso aqui é igual a quanto? 14,2. Bateu aí? 114? Quanto, Gustavo? 114,28. 114,28. Coloquei aqui, ó, 114,28. Falta 2 minutinhos para o intervalo, dá tempo de eu fazer uma perguntinha rápida para vocês me ajudarem a pensar. 2 perguntas, na verdade. Qual foi o maior resultado? Obviamente, 114,3. Mas qual que é o melhor resultado? 60,4. Por quê? Por quê? Vou pensar. Essa análise que é chamada de, como eu tinha falado no parágrafo, índice de esbeltez efetivo. Índice de esbeltez efetivo. O que é um elemento esbelto? Quando vocês falam assim, Roberto é esbelto, o que significa?
Fino, magro. Ele tem uma pequena seção transversal em relação ao seu comprimento. De uma forma geral, é isso. Mas quando a gente fala em efetivo, entra o K. Se eu pegasse só o comprimento e dividisse pelo raio, eu tinha o índice de esbeltez. Quando eu multiplico pelo K, que é essa constante que relaciona o comprimento real com o comprimento efetivo, então eu tenho o que eu chamo de índice de esbeltez efetivo. Certo? Fechou. O que isso significa na prática? Quanto mais esbelto o elemento, mais fácil ou mais difícil dele sofrer flambagem? É mais fácil, né? Mais fácil. Então, olha só, eu fiz duas análises. Eu fiz a análise relacionada à força e eu fiz a análise relacionada ao índice de esbeltez. E ambos deram qual valor? Qual eixo? Porque lá, olha só, gente, a diferença. Sob o ponto de vista da carga crítica, quanto menor a carga, mais crítico. Por quê? Porque ele vai atingir uma carga com mais facilidade. No índice de esbeltez efetiva é diferente. Quanto mais esbelto, pior. Então, é essa observação que eu quero que vocês anotem aí. No cálculo da carga crítica, você pega a menor carga, como carga crítica. E no cálculo do índice de esbeltez, você pega o maior, porque aquela seção transversal está te dando a seção mais crítica sobre a perspectiva de esbeltez. Certo? Anota isso aí. Repete de novo, carga crítica, o quê? A carga crítica, da análise da carga crítica, você pega o menor valor. Então, você vai fazer uma análise para o eixo X e eixo Y, você vai pegar o resultado de menor valor. A carga crítica. Como eu estou falando, como situação crítica, né? Como a carga que tem que ser adotada, enfim. Para o índice de esbeltez é o contrário, você vai pegar o maior. O maior é o mais crítico. Não é que a carga crítica maior, ela não é mais crítica do que a menor, mas é porque não adianta você pegar a maior. Quando chegar na menor, ela já vai romper. No índice de esbeltez, a gente não tem essa relação direta. O índice de esbeltez é assim, ó, a seção transversal é essa. Ele já te deu a seção transversal. Ele está te falando assim, ó, qual que é melhor? Qual seção transversal? Qual perspectiva de seção transversal é melhor? Quando eu olho no eixo XX ou quando eu olho no eixo YY? Em função desse comprimento. Porque se eu pegasse só sobre a perspectiva aí de qual que é a maior área, qual que é a maior inércia, a área não faria sentido, porque a área do eixo XX é igual à área do eixo YY. Mas, de acordo com o eixo, eu mudo meu comprimento também. E quando eu faço isso, eu tenho que fazer a análise da esbeltez. Então, sempre que falar em flambagem, vocês podem anotar aí essa ideia de esbeltez, vocês precisam ter isso com vocês aí, esse recurso, tá? Alguma dúvida? Então aqui nessa nós teríamos que usar o 114? Aí, beleza, sua conclusão vai ser a 114, mas você vai usar essa informação para concluir que, como o índice de esbeltez no eixo YY deu 114, que é maior que a do eixo XX, a flambagem realmente vai acontecer no eixo YY. Entendi. Entendeu? Então, não é que você vai pegar ela, é porque assim, ó, como é que eu posso dizer? Quando a gente faz a análise da carga, pode ser que ela aconteça ou pode ser que ela não aconteça. A gente só está calculando o limite. Olha, ela não pode superar esse valor aqui de 0,46. Mas pode ser que o seu pilar não esteja recebendo carga nenhuma. Pode ser que nem exista força lá. Eu só estou calculando um limite. Certo? Uhum. Quando eu faço o índice de esbeltez, não. O índice de esbeltez não é que se vai acontecer ou não. Não, é esse valor. O índice de esbeltez está relacionado com a geometria. E a geometria ela foi tabelada para a gente. Então, com força ou sem força, o índice de esbeltez no eixo YY ele é maior, ele é mais crítico, ele é mais esbelto. Então, naturalmente, só por essa análise eu poderia concluir, se eu tivesse considerado todos os outros fatores iguais, comprimento e carga igual, com certeza ele ia acabar no eixo Y, entendeu? Só para a análise do índice de esbeltez aí. Fechou? Fechou. Alguma dúvida, gente? Não? Eu vou fazer o seguinte. Alguém não copiou algum trecho aqui, alguma coisa assim?
Quando a gente voltar do intervalo, vou fazer uma pausa aqui. A gente volta, vai ficar aí uns 10, 11 minutinhos em pausa. Quando eu voltar, eu mando uma foto lá no grupo dessa folha aqui. Fechou? Então tá, gente. Então, beleza. Fechou. Daqui a pouco que a gente resolve mais exercício. A gente vai fazer a chamada também, tá? Não esquece.